todo mundo! Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Esse projeto que continua cada vez mais forte, graças a todos vocês e todo o apoio que eu venho recebendo nessas últimas semanas. Então, gratidão eterna por todo o apoio e todo o suporte. E hoje eu estou aqui com um amigo querido, o Andrew. Vocês vão se apaixonar pelas histórias do Andrew, assim como eu me apaixono, porque é impressionante. A gente consegue conversar em 30 minutos, desde artefatos históricos até de energia. Então, não vou dar spoiler dessa conversa. Vou deixar o Andrew se apresentar aqui, falar um pouquinho sobre ele. Meu amigo, é com você. Assim, boa tarde a todos, né? Meu nome é Andreu, eu sou universitário. Hoje eu dou aula nos cursos de pós-graduação da PUC-Rio, Direito da Saúde, e sou sócio do Lima Feiga, sou advogados. Olha só, gente. Fala, Brasil! Homem negro da aula, sócio de escritório de advocacia, então a conversa vai ser super boa. E eu não tenho outra jeito de começar do que falando um pouquinho do histórico, né? Então, me fala um pouquinho, qual o grande desafio que você teve, assim, dentro da sua jornada de trabalho? A gente sabe que você, eu sei, né? Você vai contar um pouquinho agora para todo mundo da importância de que foi migrar ali do escritório da advocacia para a empresa. Fala um pouquinho para a gente como é que foi. Assim, foi uma grande mudança para mim, né? Porque eu trabalhava há 7 anos no escritório de advocacia, só com direito de trabalho, e quando eu fui atuar em jurídico de uma empresa multinacional, eu passei a cuidar de assuntos regulatórios e jurídicos de várias áreas. Então, foi lidar com direito fundiário, lidar com questões tributárias e cíveis, que era algo totalmente fora da minha zona de conforto, né? Então, foi uma grande mudança de fazer. Acabei me apaixonando por regulação de infraestrutura, porque eu trabalhava numa transmissora de energia elétrica e depois eu não consegui mais sair do setor. Realmente falei, isso daqui que eu gosto de fazer, isso daqui que é interessante. E combinou muito, porque eu sou eletrotécnico de formação, né? Eu fiz ensino médio técnico. Então, eu voltei para o setor fazer a manutenção predial como adolescente. E depois de adulto, eu passei a lidar com os engenheiros. Então, sempre foi um prazer, sempre gostei muito de falar com engenheiros, lidar com eles, entender os problemas técnicos que tinham nas questões, né? Porque sempre que eu cumprimento a parte jurídica, você entender exatamente o que aconteceu, como que funciona. Então, foi uma experiência que eu gostei e gosto muito de atuar proximamente dos times técnicos, né? Eu acho que a melhor parte de trabalhar em empresa é você realmente entender o problema. O problema não vem mediado pelo jurídico, que coloca, não, você vai de pergunta direto para a pessoa, o que acontece? Né? Desde saber por que um projeto teve que mudar, num projeto de construção de uma linha de transmissão, ou seja, uma subestação de energia elétrica, é muito interessante entender porque tecnicamente você tem que operar de um lugar para o outro, qual o custo que tem, porque tem que efetivamente ter alguma alteração, porque isso é totalmente fora da zona de conforto de advogado. Então, acho que foi a melhor coisa que eu tive que aprender quando eu estava com a empresa, era ser mais simples, né? Ter um contato direto com a pessoa que decide a questão e pensar em dar a solução, não apenas colocar em tese, fazer um parecer. Porque quando você não lida com engenheiro, principalmente com engenheiro, ele quer como que resolve isso, né? Falar, em tese, você pode fazer A, B ou C. Ele quer um caminho. Então, foi uma mudança bem interessante de mindset mesmo, para operar com uma outra racionalidade, né? E essa zona de conforto, assim, como é que você faz para lidar com aquela zona de conforto que o direito dá pra gente, que o mundo acadêmico dá pra gente, e aí de repente você, de manhã, à noite você é o professor e durante o horário de trabalho você é o cara que está ali praticando o que você está ensinando. Como é que é essa dualidade no dia a dia, assim? Eu acho que a docência recarrega a energia, né? Eu gosto muito de estar com o pessoal da graduação, acho que é o meu melhor momento. Embora eu seja professor na pós-graduação na PUC, né? Essa fase só é estágio docente no doutorado na graduação, né? Então, na graduação, eu normalmente já dou algumas aulas de direitos humanos, da turma de 7º, 8º período da PUC, normalmente só de manhã. E é uma experiência ótima lidar com eles, apresentar temas de uma forma diferente. E o trabalho é um outro patamar, você vai chegar, você se coloca uma série de outras questões, né? Com outro grau de objetividade. Enquanto você está dando aula, você pode chegar e ter uma abertura maior
elétrica, como que eu lido com o problema, como que apresento. E muitas vezes, né, principalmente direitos humanos, o interessante é, mais do que o aluno responda como você pensa, é entender como ele raciocina, quais são os pressupostos que ele está utilizando para chegar às conclusões dele, né? Então, você chegar a problematizar, colocar questões que deveriam ser consideradas na opinião do aluno, já ajuda ele a ter uma opinião mais madura sobre uma série de temas, né? E é muito engraçado, né? A gente falar de direitos humanos hoje, na nossa realidade, né? No contexto que a gente vive no nosso país hoje, eu acho que é um assunto que ele saiu até um pouco mais do mundo acadêmico e começou a ir para as casas, né? E a gente sabe que a gente está vivendo num momento delicado, não só na questão racial, de consciência racial, a retomada da importância de falar sobre o tema e a importância realmente de falar, mas da representatividade, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, da importância da representatividade, né? De estarmos nos espaços. E você está nesse espaço, né? Em um espaço tão raro de termos representatividade negra, que é no setor de commodities e no setor de energia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que você acha de tendência do setor de energia, né? Então, você me deu uns insights assim super interessantes, os famosos 3Ds, enfim. Conversa um pouquinho para a gente. O que você acha que a questão da energia pode ser um caminho ou uma carreira justamente por causa desses pontos de inovação? Sim. O setor elétrico é um setor tradicional que é visto como um setor muito tradicional, mas que a gente está vivendo uma revolução, né? O ponto mais comum que as pessoas devem ter visto é sobre geração distribuída, que começou aquela famosa campanha não taxar o sol não, que foi muito interessante com proposta de marketing, né? Porque não era exatamente isso que se discutia, mas virou o assunto mais conhecido do setor elétrico, foi a questão da taxação do sol, né? E o que a gente tem visto hoje é um processo que cada vez mais tem startups na área de energia elétrica, né? Com investimento em energia renovável, baterias, e também em empresas que trabalham com algoritmos para aumentar a eficiência de empresas, né? Então eu vejo o setor caminhando, né, no que já é uma tendência mundial, que a gente falou, os famosos 3Ds, né, que é a descentralização, descarbonização e digitalização, porque a gente vai ver cada vez mais energia como serviço e menos como serviço público, né? A gente vai ter uma outra estrutura que vai envolver uma geração eventualmente descentralizada. Você deu o exemplo que você tem painel solar na sua casa, mas a ideia é que em algum tempo vai ser possível que você venda essa energia, que você tenha algum incentivo regulatório para modificar o seu consumo, tá aqui no horário de pico, né, que é a hora que o consumo é maior, você diminui o seu consumo, você seja remunerada por isso. Então a gente vai ver vários equipamentos eletrônicos, a tendência que no futuro, sabe, você consiga calcular quanto vai ser a temperatura do ar-condicionado para você economizar dinheiro, você vai ter uma tomada inteligente que fatalmente vai dizer se antes da Vivi chegar em casa é melhor ligar o ar-condicionado, colocar em 20 graus, desligar de 6 às 8, porque ela vai ter o conforto térmico e vai chegar e vai economizar dinheiro, sabe? Eu vejo muito espaço, porque é rigor puríssima de arbitragem, né? É calcular como economizar um preço, não estou gerando nada, mas estou te dando uma utilidade, que vai ser essa redução do preço, não necessariamente do consumo. Então, eu vejo com uma tendência muito forte, a gente tem muita coisa interessante, né? Armazenamento com base em gelo, a gente tem visto vários projetos interessantíssimos, sabe? Geração elétrica a partir de pipas, sabe? Tem startup que trabalha com kites mesmo, para chegar e aproveitar a energia eólica, Tá brincando, é aquele filme da Netflix, do menino, então, né? Então, isso é a realidade. É quase isso. Ele tá perto da nossa realidade. Recuperação de energia elétrica a partir de energia cinética, né? Então, o pessoal quer gerar energia elétrica a partir da estrada. A gente tem alguns projetos no norte da Europa nesse sentido, e tem sido um trabalho grande para você chegar e realmente aproveitar a energia cinética do seu carro passando e criar uma bateria que vai poder abastecer tanto a estrada quanto ser vendida essa energia, sabe? Então a gente tá numa iminência de uma revolução, né? Porque realmente a geração vai ser descentralizada. A gente tem essa filme em Minas Gerais,
que faz os painéis finos, né? Painéis OLED, que você consegue colocar numa janela, né? Eu te falei até no painel solar de um carro, você consegue ter um painel solar dentro de um carro, né? Então é uma mudança muito grande. Isso vai ser uma revolução no setor. E você acha que tipo de profissional pode se capacitar para esse setor? O que eu achei extremamente interessante, né? Imagina. Tem tudo a ver aí com as tendências que a gente está falando de mercado financeiro, de environmental, de investidores que querem energias, né? Enfim, empresas mais com sustentabilidade e viabilidade e sustentabilidade, mas que tipo de profissional que você acha que a gente vai precisar? Que nicho de profissional que está carente, talvez seja hora de se preparar para que no futuro essas oportunidades sejam aptas para a gente? Assim, o que a gente vê muito, né, é que dentro da advocacia tem oportunidade para vários perfis, desde contencioso, porque as empresas tradicionais são muito grandes, né, com milhões de clientes. Então você sempre vai ter um advogado de contencioso, vai ter o pessoal de tributário, e a parte que me interessa, é onde eu atuo propriamente, que é o pessoal que trabalha com a regulação setorial mesmo, né? Que é quem lida com a agência reguladora, quem entende o processo de revisão tarifária, entende o processo administrativo punitivo dentro da agência reguladora estadual ou federal, que é a ANEEL, que é um mundo voltado para o direito administrativo e para trabalhar com concessão, que é uma formação específica, né, que normalmente são pouquíssimas as empresas, mas é o meu nicho e é a parte que eu defendo. Fora do direito, eu sempre vejo espaço para engenheiro, né? Engenheiro quem conseguir entender tecnicamente quais vão ser os avanços, né? Conseguir ter o know-how para você financiarizar uma série de produtos. A gente tem uma atuação muito tradicional no setor de regulação de administradores e economistas, né? Isso vai tanto para produtificar. Hoje você tem visto muitos bancos investindo pesado no setor elétrico, né? Você tem o BTG, você tem o Santander, você tem o Itaú, todo mundo como aceleradora de energia, né? Com um movimento que é relativamente recente, que é uma tentativa de comodificar e realmente poder fazer hedge em relação ao custo de energia. Banco nisso no Brasil são muito bons, tem um grande know-how, e eu vejo que quem souber lidar, quem conseguir entender tecnicamente como as mudanças na nossa matriz elétrica, que é cada vez menos hidráulica e cada vez com a presença de renováveis e termoelétricas, entender o impacto que isso tem no preço a curto e a longo prazo, tem um papel muito importante de comercialização, que com a abertura do mercado vai se tornar cada vez mais comum, né? A tendência é que em 2024 todos nós possamos escolher o nosso fornecedor de energia elétrica. Então, se eu quiser ter uma fonte com atributos ambientais, você vai poder escolher, eu quero ter uma fonte renovável. Então, você vai chegar e vai ter isso como produto, né? Alguém que te abasteça só com energia renovável. Você quer só térmica, você vai poder escolher também. Então, você tem um caminho traçado que vai ter muitas novidades e muito espaço para quem quiser tanto trabalhar em empresas tradicionais quanto tentar inovar. A gente já tem visto esse movimento muito grande com geração distribuída, né? São uma série de empresas que trabalham com instalação de painéis solares, e você tem de tudo, desde grupos de pequenos engenheiros até pessoas que têm uma visão mais empresarial / financeira e que acabam sendo provedores de recursos, né? Então você tem muitos papéis no setor elétrico e uma multiplicidade de pessoas que se encaixam. Então você tem que escolher qual a sua expertise e mergulhar nesse mundo que vai ter muita novidade, vai ter muito crescimento. Você vai ter uma eletrificação da frota, que já tem começado aí em São Paulo. Começou um projeto muito legal do primeiro veículo leve sobre pneus do Brasil, um terminal, eu acho que foi em São José dos Campos. Então é uma mudança, né? Vai ter ônibus elétricos realmente, que para o meio ambiente é ótimo, né? Não ser movido a diesel. É uma mudança de paradigma que cada vez você vai ver. O fato de você eletrificar a frota traz uma série de desafios, né? Como a gente tem visto na Califórnia, na Europa, de abastecimento de horários de pico, de roubada de rede, que são questões que a gente vai ter que lidar também. E a gente não está falando isso na época de 60 anos, 70 anos, a gente está falando de um futuro super próximo, né? Se a gente quiser, agora é a hora de capacitar, aproveitar a oportunidade para tentar se encaixar nesse futuro, porque ele está aí, né? Sim, o futuro já chegou. Você vê as pessoas se movimentando,
né? A startup de hoje, 4, 5 anos, eu acho que vai ser muito grande. Sempre converso com o pessoal que investe em baterias, o pessoal que trabalha com otimização, né? Que são essas startups de eficiência energética, e eu vejo que elas vão ser muito grandes. Evidentemente que para atuar tecnicamente, a qualificação vai ser muito alta, né? Vai ser, o setor tem um grau de complexidade no operacional que tipo, é ininteligível para quem não é engenheiro, para quem não é economista, porque normalmente o pessoal trabalha com planejamento do sistema, né? Que a gente tem programas muito tradicionais aqui, na UFRJ, na Unicamp, na própria USP, né? Que tem um programa em energia, e que são ótimos locais que formam mão de obra para o setor já há muito tempo. Tem o pessoal de engenharia em Itajubá, em Minas Gerais. Então, você tem várias escolas formadoras de quadros de excelência do setor elétrico, né, que são sempre uma alternativa. Então, quem quiser entrar no setor, principalmente quem quiser entrar tecnicamente, né, quem for engenheiro, quem for economista, é muito bom pensar em ter uma formação de alto nível, né, principalmente quem for operacional. Porque se você for um gestor, você tem uma formação mais generalista, um MBA, mas a formação técnica mesmo, você é muito restrita no país. São pouquíssimos cursos, né? Você tem basicamente FGV e CEDIM de Minas, né? Você não tem muito mais coisa fora 2, 3 lugares formando quadros em pós-graduação lato sensu, né? Estrito sensu você tem mais, mas também tem que pensar em como agregar conhecimento técnico e produtificar o que você vai produzir, né? Porque você sabe, a gente tem essa vantagem de ter visto a mudança na Europa e nos Estados Unidos, então a gente já tem uma direção muito clara de para onde o setor vai. Tem como conseguir entender o que deu certo lá e adaptar para cá. Tem um nicho muito promissor, né? Seja com as telhas solares que o Elon Musk criou lá com a Solar City, você tem muita coisa que você pode chegar e fazer também no Brasil. Me fala uma coisa, a gente está falando muito das limitações que a gente tem aqui no Brasil para se capacitar para uma profissão dessa do futuro, né? Que o futuro precisa. E que dica que você dá, de repente, para quem está pensando em estudar lá fora? Ou, putz, não, a gente sabe que a realidade do Brasil é uma realidade economicamente, pelo menos para nós, negros, com um pouco mais de limitações financeiras para conseguir chegar lá fora. Que dica que você dá, né? Eu sei que você já fez mestrado, está cursando mestrado, né? Enfim. Estou no doutorado agora. Doutorado, olha só, desculpa, gente. Enfim, a pessoa que só fez a graduação MBA. Que dica que você dá, né? Então, a gente imagina que na sua trajetória de vida algumas coisas você teve que ceder para chegar nesse nível, mas que dica que você dá para esse carinha que está assistindo a gente agora e falou, putz, é isso que eu quero, mas financeiramente eu não posso ainda. Como eu posso me preparar agora até conseguir chegar lá? Assim, o que ele pode fazer é ser o melhor aluno possível na graduação, né? Hoje, muitas faculdades públicas e particulares têm uma série de convênios, né? Para quem é aí de São Paulo, você tem bititulação na área de engenharia, na USP, na Unicamp, e as faculdades particulares eu não sei. Aqui no Rio, a gente tem bititulação na área de engenharia, com faculdade na Alemanha, na Itália, na França, né? Que tem uma série de programas que são uma alternativa, já que você cursa parte da graduação e procura bolsas, né? Você sempre vê no Campus France, na própria Fundação Estudar, né? O Santander e a Fundação Carolina sempre estão anunciando as bolsas disponíveis. Então você tem que chegar, ciente quais são as bolsas, ir na área da sua universidade responsável por intercâmbio, né? Entender se é a faculdade em si da bolsa, se é a faculdade que o hóspede, né, que vai te hospedar tem bom programa de bolsas ou não, procurar bolsas externas, né? Eu tenho alguns amigos que conseguiram fazer a LLM, inclusive fazendo vaquinha, né, para complementar os valores. O pessoal chegou, colocou, se deu muito bem, conseguiu, inclusive está trabalhando lá até hoje, né, não voltou para o Brasil. Então, se você quiser, é importante chegar, ter o know-how, saber a burocracia necessária. Muitas vezes vão exigir TOEFL, vão exigir que você tenha uma prova de proficiência do idioma. Então, esteja preparado para ter toda a documentação necessária e fique atento às oportunidades, né? Eu vejo várias histórias de pessoas que encontram bolsas para se custearem, né? Na própria PUC conheço alunos negros que estudaram fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos,
com bolsa, né? Cursaram um semestre fora, gostaram muito da experiência. Então, se você chega e não tem recursos suficientes para fazer por si, é muito importante estar atento às oportunidades de financiamento que se encontram. E para eu estar na faculdade, quem foi para o lugar que você tem interesse, eu descobri que as pessoas são muito solícitas quando você vai e pergunta. Eu mesmo queria fazer um programa no exterior e queria saber a impressão de quem tinha feito o programa. Foi o LinkedIn mesmo, as pessoas me responderam, me deram várias dicas, né? Então é o que eu recomendo para vocês. Mapeiem, estudem. Tenham boas notas, né? Vários programas, principalmente mestrado no exterior, tem exigência de nota, né? Então tentar ter um CR pelo menos acima de 8. Não é para todo lugar, mas muitas vezes bolsas na Holanda também, normalmente exigem um CR bem alto para você chegar e conseguir. Né? Não posso falar por todas as áreas, mas em direito é comum ter exigência de nota, principalmente em Portugal. O Coimbra mesmo normalmente só aceita quem tem CR acima de 8. Ou seja, o LinkedIn é uma plataforma sensacional para troca de ideias, né? Eu venho batendo bastante nessa tecla e a gente sabe que a gente precisa se conectar, né? Principalmente nós, negros, que às vezes a gente tem a sensação de que a gente não pode entrar em alguns espaços, mas ele é um canal muito bacana para a gente se conectar e o negócio é se jogar. E se você não tiver coragem, procura o Wendel, que for do privado, que ele também consegue ajudar a gente ali também com algumas outras dicas, né? Inclusive, dicas culturais, né? Conta pra Pedro, se você quiser, e aí vai uma dica da Vivi, se você quiser conhecer a história das faculdades em São Paulo, é só perguntar para ele, não é não? Pois é, desde que eu sou apaixonado por São Paulo, né? Mas quando eu vou visitar, eu vou para ver as faculdades, né? Já fui na Mackenzie, já fui na USP, já fui na PUC, né? Costumava ir bastante a São Paulo a trabalho, sempre dava um jeito de encaixar alguma faculdade, né? Principalmente a USP. Tava louco, eu não tinha ido na faculdade de Direito ainda, né? Falei, tenho que ir lá. Então aproveitei para conhecer, né? A famosa Faculdade do Largo de São Francisco. Eu gosto muito de chegar e quando vou a algum lugar, quando fui dar palestra no Paraná também, fui em tudo que foi faculdade, fui na Federal do Paraná, fui na PUC, fui na Unicuritiba, fui fazendo tour pelas faculdades lá. Isso é muito legal, né? Porque é toda uma história, né? Todo o contexto de lugar que a gente precisa ter representatividade, né? Sim, e é o hábito, né? Eu fiz Direito na FRJ, né? Fui na famosa Faculdade Nacional de Direito da FRJ, que é a sede do Senado Imperial. Então era o Senado, antes de ser a Faculdade de Direito. Então é incrível, né? Você chegar e estudar no Senado. Então, você chega e toma essa história, né? É literalmente o Senado do Império. O prédio que eu estudei. Eu fico imaginando o quanto contexto histórico tem nos lugares que a gente não passa no dia a dia e de repente a gente não conhece, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma identidade muito grande aí no Rio, então eu sei que tem alguns lugares que alguns livros me levaram a chegar aí no Rio para conhecer, né? Então eu acho que é mais ou menos esse fator histórico-cultural que a gente precisa conhecer, né? E aí, fazendo já um link, o que você acha da importância da gente conhecer a história do nosso país, né? O que pode ser diferencial na nossa formação e saber a real história, né? Não a história que algumas pessoas nos contaram, mas a real história do nosso país. Eu tenho uma frase famosa, né? Eu não me recordo do autor, né? Que a gente tem que saber a história para não repetir os erros, né? Sabe? A gente realmente precisa entender. Se você, no meu caso específico, né? Que sou alguém que sempre, que além de ter uma atuação profissional também, sou um ativista de direitos humanos, entender e que estudioso de desigualdade no Brasil, é muito importante entender quais são as razões históricas para essa situação que a gente tem, né? Não veio no vácuo essa situação de desigualdade que a gente encontra. Então, você pensar questões econômicas, educacionais, entender que o Brasil tem resultados ruins em testes internacionais, está ligado ao histórico. A gente levou um século a mais que os Estados Unidos para universalizar a educação básica. Então, são questões. Você pensa em termos de saúde, você só constitucionalizou e deu direito efetivo à saúde em 88. Você só tinha assistência a rigor para quem era seletista ou para quem era servidor público, né? O desvalido, em tese, não tinha atendimento médico garantido. Então, você chegar e conhecer a história geral, a história das instituições, ajuda a entender o funcionamento, por que certas coisas são da forma que são.
como se deu a expansão, a modificação, quais são os limites. E claro, que é também para quem gosta de entender por que as coisas são como são, é importante ter também um parâmetro internacional, que não digo que você tem que copiar, mas pelo menos te mostra outras possibilidades. É muito importante a gente aprender com a experiência de outros povos. Eu sempre brinco com os amigos que não dá para a gente cometer todos os erros. Então, a gente tem que aprender com os erros que foram cometidos. Se a gente quer ser uma sociedade mais justa, a gente precisa entender o que funcionou, o que não funcionou e descobrir o caminho brasileiro, né? Então, a gente sempre volta para o modernismo, né? A ideia da Tarsila do Amaral, a gente chegar e realmente fazer uma antropofagia de outras culturas, né? Também para chegar e ter algo que seja genuinamente nosso. Então, acho que é sempre o caminho. Eu gosto muito de história, a gente precisa conhecer a história de qualquer ponto que a gente tem interesse para entender o grau de avanço que a gente tem comparado com o passado e ter uma experiência para entender o quanto a gente ainda pode avançar. Então, para mim, são os grandes pontos. Sensacional. E sim, eu ficaria horas conversando com você, mas a gente tem uma limitação, infelizmente. Então, eu queria pedir para você o que eu peço para todo mundo que grava comigo, primeiro, novamente agradecendo assim, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui comigo. Mas qual mensagem final você deixaria para nós, né? Eu digo para nós, para quem precisa ocupar os espaços de verdade e sabe que, independente de onde veio, tem um norte para chegar. O que eu posso falar é seja resiliente, né? É difícil, mas é menos difícil do que parece. Tem muitos aliados, sabe? Você realmente tem que se jogar de cabeça, porque as oportunidades existem e aparecem, né? Mas o primeiro passo é buscar e estar disponível. Se a gente não se arriscar, realmente a gente não consegue avançar. Então a gente vê, tem muita gente boa em vários espaços. Somos poucos, mas é possível furar essa bolha de limitação. Então é uma mensagem de esperança e de esforço, né? Para conseguir, vai ter muito esforço, não vai ser mais difícil do que para muitos, mas você pode alcançar posições economicamente relevantes, posições institucionais de alto relevo, sabe? Não são posições interditadas de verdade. Muito legal. Meu amigo, muito, muito obrigada pelo seu tempo, gratidão mesmo. Obrigada para você que ficou aqui assistindo a gente. Compartilhem, e a nossa grande ideia aqui hoje é trazer para vocês diferentes verdades, diferentes situações, diferentes profissões, mas saber que sim, representatividade está aí e precisa cada vez mais e mais de vocês para mudar o cenário que a gente tem. Então, muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo. Em breve, daqui uns 15 dias, a gente solta um novo vídeo. Gratidão. Obrigada, Renan, para todo mundo. Obrigada, Andrew. Um beijo. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.